Em 14 de julho de 1881, Pat Garrett entrou num quarto escuro, atirou 2 vezes e matou o homem mais perigoso do Velho Oeste americano. Essa é a versão oficial. O problema é que essa versão foi escrita pelo próprio Garrett, menos de 1 ano depois, num livro que ele precisava que o mundo acreditasse. Quase tudo que a humanidade sabe sobre Billy the Kid vem de uma única fonte: o homem que o matou. Antes de qualquer coisa, existe uma fotografia, uma só. Uma ferrotipia desgastada encontrada num jogo de cartas que Billy perdeu. Por décadas, os livros repetiam que ele aparecia segurando o rifle com a mão esquerda, o que faria dele um canhoto, mais um detalhe exótico para a lenda. Era mentira. A foto estava invertida. Esse erro durou 100 anos, porque ninguém voltou à fonte original. Esse erro resume tudo. O nome dele não era Billy the Kid, era provavelmente Henry McCarthy, filho de Catherine McCarthy, imigrante irlandesa. Nasceu por volta de 1859. O ano é incerto, o lugar é incerto, até o sobrenome é incerto. Registros de nascimento de filhos de imigrantes pobres não eram prioridade do governo americano. A história de Billy começa literalmente no vazio documental. A família se mudou para o Novo México em 1773. A mãe morreu de tuberculose no ano seguinte. Billy tinha 15 anos, sem família, sem dinheiro, numa terra que ainda não decidia se era civilizada ou não. O primeiro registro criminal que existe é de 1875. Furto de roupas lavadas num hotel. Não um assassinato, não um assalto. Roupas lavadas. A primeira morte documentada aconteceu em 1877. Billy tinha 18 anos. Um ferreiro chamado Frank Cahill o derrubou no chão e começou a espancá-lo. Billy sacou o revólver. As testemunhas presentes disseram que foi defesa própria. O xerife local discordou. Billy fugiu para não ser julgado por um sistema que, como ele já havia aprendido, não estava do seu lado. Foi assim que chegou ao Condado de Lincoln. O que aconteceu no Condado de Lincoln entre 1878 e 1881 não foi uma história de bandidos, foi uma guerra de negócios. De um lado, os irmãos Dolan, comerciantes irlandeses com proteção política, contratos militares garantidos e o xerife na folha de pagamento. Do outro, um grupo de rancheiros independentes, tentando quebrar esse monopólio. No meio, uma terra imensa, sem lei federal efetiva, onde a violência era um instrumento mais rápido de resolução de contratos. Billy foi trabalhar para John Tunstall, um jovem rancheiro britânico que acreditava que podia vencer a máquina dos Dolan dentro das regras. Em fevereiro de 1878, homens ligados aos Dolan interceptaram Tunstall numa estrada e o mataram. Billy estava perto o suficiente para ouvir os tiros. Tinha 18 anos. Quis prestar depoimento às autoridades. As autoridades trabalhavam para quem havia mandado matar seu patrão. Foi nesse momento que Billy the Kid, como viria a ser chamado, entendeu que a lei não era um sistema de proteção, era um instrumento de quem tivesse poder suficiente para operá-la. Nos meses seguintes, Billy integrou um grupo chamado os Reguladores, tecnicamente uma posse legal, na prática uma força de vingança. Eles mataram o xerife Brady, um dos homens ligados ao assassinato de Tunstall. Mataram outros. A violência escalou dos dois lados até o governo federal intervir, dissolver os grupos armados e oferecer anistia a quem cooperasse. O governador do Novo México, Lew Wallace, convocou Billy pessoalmente, prometeu proteção legal em troca de testemunhos sobre os crimes da guerra. Billy compareceu, depôs, esperou. Wallace nunca honrou o acordo. Tinha planos maiores para o território. Tornava-se governador para escrever Ben-Hur, o romance que o imortalizaria, e a complexidade política do condado de Lincoln não cabia em seus planos. Billy esperou meses por uma proteção que nunca veio. Depois deixou a custódia voluntária e voltou para as planícies. As cartas que ele escreveu para o governador Wallace existem ainda hoje. A letra é cuidadosa, quase formal. Em um homem que cresceu sem escola fixa, numa fronteira sem bibliotecas, é a letra de alguém que se esforçou para ser legível, para ser levado a sério. Wallace nunca respondeu a maioria delas. Foi nesse período que Pat Garrett entrou na história.
Garrett era barman, jogador, caçador de búfalos. Alto, apresentável para os padrões do território, com ambição suficiente para entender que a política local era o caminho mais curto para alguma estabilidade. Em 1880, foi eleito xerife do condado de Lincoln com o apoio das mesmas famílias que haviam financiado o conflito 2 anos antes. Sua eleição não foi um ato de justiça, foi uma transação, e a moeda de troca era Billy the Kid. Garrett capturou Billy em dezembro de 1880, numa fazenda chamada Stinking Springs. Não houve o confronto dramático que os livros descrevem. Billy foi pego dormindo, com seu grupo encurralado pelo frio. Rendeu-se. Foi julgado em abril de 1881, condenado à morte por enforcamento e levado à cadeia de Lincoln para aguardar a execução. Em abril, matou 2 guardas e fugiu pela janela da cadeia. Sobre esses 2 meses entre a fuga e a morte, existe uma versão que Garrett não incluiu no livro. As famílias mexicanas-americanas das redondezas de Fort Sumner o conheciam. Billy falava espanhol, participava dos bailes locais. Era chamado pelo primeiro nome pelas mulheres e pelos velhos da região. Essa memória foi preservada em relatos orais por gerações. Não de um monstro, mas de um jovem que entendia a língua deles e os tratava com o respeito que a maioria dos anglos não oferecia. Essa versão não era útil para ninguém com poder de publicar. Na noite de 14 de julho de 1881, Garrett foi ao rancho de Pedro Maxwell em Fort Sumner recolher informações sobre o paradeiro de Billy. Entrou no quarto de Maxwell no escuro. Billy entrou pouco depois sem saber que Garrett estava lá. Perguntou em espanhol quem estava no quarto. Garrett atirou 2 vezes. Essa é a versão de Garrett. É a única versão com nome assinado. Não existe certidão de óbito federal. Não existe laudo médico independente. O corpo foi identificado por aliados de Garrett e enterrado no dia seguinte. Pedro Maxwell nunca deu depoimento público detalhado. Nenhum investigador externo examinou a cena. Na época, essa ausência de documentação era comum em territórios rurais. O que não era comum era o xerife publicar um livro lucrativo sobre o homem que acabava de matar. The Authentic Life of Billy the Kid foi publicado em 1882. O título já é um argumento de defesa. Garrett precisava que o homem que matou fosse autenticamente monstruoso. Caso contrário, o que ele havia feito era atirar num jovem de 21 anos num quarto escuro, sem testemunhas confiáveis, sem aviso, por uma recompensa. O livro estabelece Billy como psicopata desde a infância. Infla o número de mortes para 21, 1 por ano de vida, um número literário demais para ser coincidência. Omite sistematicamente o contexto político do condado de Lincoln, que teria transformado Billy, de vilão, em participante de um conflito com 2 lados moralmente equivalentes. Os historiadores que revisaram os registros judiciais encontraram evidências confiáveis de 4 mortes atribuíveis a Billy. 3 delas durante o conflito armado, em circunstâncias que em qualquer outro contexto seriam chamadas de guerra. O número 21 foi inventado, e durante 140 anos, ninguém com audiência suficiente para importar pediu as fontes. Entre 1882 e hoje, mais de 200 livros não ficcionais foram publicados sobre Billy the Kid. A maioria cita Garrett como fonte primária, mesmo quando cita fontes secundárias que contradizem Garrett. O cinema filmou sua história dezenas de vezes, cada versão mais elaborada que a anterior, todas bebendo do mesmo poço original. A indústria cultural do Velho Oeste precisava de Billy, e o Billy disponível, fabricado por um xerife com interesse direto na narrativa, servia perfeitamente. Pat Garrett não ficou rico com o livro. Não foi reeleito xerife. Passou os anos seguintes navegando entre favores políticos, projetos de rancho que não deram certo e empregos que dependiam de quem estivesse no poder. Em 1908, foi baleado pelas costas numa disputa banal de arrendamento de terra. Nenhum condenado. O homem que criou o maior mito do Velho Oeste morreu como morrem a maioria das pessoas, numa briga pequena, por razões pequenas, sem que a história prestasse atenção. A história só se lembra do baleador de Billy. Existe uma última camada nessa história, e é a mais desconfortável. Cada época reinventou Billy para justificar algo diferente. No final do século XIX, era o monstro que provava por que o Oeste selvagem precisava ser domesticado, e por que a violência do Estado era necessária para isso.
Nos anos 60, virou anti-herói, símbolo de rebeldia contra um sistema corrupto. Nos anos 80, apareceu em filmes de ação. Em cada versão, o Billy necessário era diferente. Em nenhuma versão, as cartas ao governador Wallace eram o centro da história. Em nenhuma versão, a memória das famílias mexicanas-americanas era a narrativa principal. Essas versões não eram úteis. Henry McCarthy tinha 21 anos quando morreu, ou quando desapareceu, ou quando foi declarado morto por um homem que precisava que tivesse sido morto. Ele não deixou diário, não deixou filhos conhecidos, deixou uma fotografia num jogo de cartas e uma lenda escrita pelo seu assassino. A pergunta não é se Billy the Kid foi bom ou mau. Essa pergunta é uma armadilha. Ela pressupõe que temos informação suficiente para respondê-la quando quase toda a informação disponível vem de quem tinha interesse numa resposta específica. A pergunta real é outra. Por que precisamos que ele tivesse sido tão mau assim? O que cada versão de Billy the Kid estava justificando para quem a contou? Toda lenda diz mais sobre quem a conta do que sobre quem ela conta. Se essa história mudou a forma como você enxerga o que chama de fato histórico, compartilha com alguém que ainda acredita na versão oficial. É provável que seja a primeira vez que essa pessoa ouve o nome Henry McCarthy. E se você chegou até aqui, já sabe que este canal não conta a história que todo mundo já conhece. Inscreva-se. O próximo vídeo vai ser igualmente desconfortável.